Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, então, temos a oportunidade de podermos conhecer a palavra do Senhor, sermos instruídos e edificados com a palavra do nosso Deus. Vamos, então, nos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua graça para o estudo de hoje. E aí, então, a gente já lê o texto, anuncia o texto, lê o texto e faz a exposição também do texto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, o teu amor, a tua graça para conosco, assim como já foi exposto na pregação de hoje. Queremos te louvar também por este privilégio, ó Deus, que temos de vir à tua casa, aprendemos a tua palavra, sermos corrigidos, instruídos, admoestados, aconselhados, exaltados por meio da tua palavra. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, por meio do qual os teus servos, Pai querido, são admoestados a como viver de maneira que agrada ao Senhor. Queremos, Pai querido, pedir perdão pelas nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e rogar ao Senhor que tenha misericórdia e ajuda-nos, ó Pai querido, a aprendermos mais do Senhor, a podermos, Pai querido, nos conformar com a Tua vontade em nossa vida, podemos, Pai querido, viver, ó Deus, uma vida digna do Evangelho, uma vida digna da vocação que o Senhor nos chamou, nos deu. Fale conosco no dia de hoje, fale conosco, fale para a Tua igreja, fale conosco por meio da Tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, é o que lhe pedimos nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Tito, uma das cartas pastorais, no capítulo 3, a gente vai ler o verso 1 até o verso 11. Tito 3, verso 1 até o verso 11. Se já achamos, então, eu farei a leitura. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Evita o homem facioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, meus irmãos, esse é o nosso texto para o nosso estudo de hoje. E vale a pena, então, aqui lembrar aos irmãos de que há uma discussão histórica sobre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Quando lemos Tiago, a nossa impressão é que Tiago vai contra Paulo. Tiago fala contra Paulo, porque Tiago lá vai enfatizar bastante as boas obras.
Então, e nas cartas de Paulo vemos muito a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. Então, há uma discussão histórica no seio, a nível na história da igreja, no seio cristão, né, sobre aquilo que Paulo escreveu e aquilo que Tiago escreveu. Estavam a falar as mesmas coisas, estavam em conflitos, ou como? Tiago vai dizer sobre as obras, e Paulo vai falar graça, graça, graça. Então, há uma dessa discussão, e acredito que você, como um crente, tem lido a Bíblia e sabe que essas ao nosso ver, parece há essa tensão aqui, né? Parece que há essa tensão. Porém, é mesmo só parecer, é apenas uma aparente contradição. Pois quando nós lemos as cartas de Paulo com atenção, vamos ver que Paulo não fala apenas de graça, Paulo também fala de obras. Um dos textos, por exemplo, é o que o nosso irmão presbítero Rodrigo acabou de expor para a gente, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, fala sobre a graça de Deus, e especialmente do 12 ao final da carta, então ele vai falar sobre as implicações desta graça na nossa vida diária. E essa carta que nós lemos, chamada uma das cartas pastorais, então Paulo escreve para Tito, que estava pastoreando a igreja de Creta, e aqui então Paulo vai dar orientações de como Tito deve proceder na casa do Senhor, de como Tito deve então pastorear, de como deve conduzir o rebanho de Deus que estava lá na cidade de Creta. E aqui, meus irmãos, Paulo fala muito sobre as obras. Paulo fala muito sobre a conduta apropriada dos crentes. Ele fala muito disso aqui. Ele começa destacando a graça do Senhor sobre a vida dele, sobre que o Senhor os chamou para edificar os crentes, segundo a piedade. Fala dos requisitos, deveres e qualificações daqueles que querem exercer o ministério pastoral. Vai falar dos falsos mestres e as suas falsas doutrinas, e vai entrar no capítulo 2 falando dos deveres de várias classes, né? Aquilo que se requer dos jovens, das idosas, dos trabalhadores, o que se requer do próprio Tito. Então, agora no capítulo 3, ele agora falou da vida particular, falou da vida dos crentes da igreja e tudo na igreja, e agora vai se voltar para o mundo, vai falar então como que é o relacionamento do crente para com aqueles que não são do seio religioso, que não são da igreja, então como devemos nos relacionar com o restante ali. Aqui, meus irmãos, eu tenho chamado que essa carta é uma teologia das boas obras. Por quê? Porque as boas obras aparecem aqui muitas vezes, aparecem 7 vezes a palavra boas obras. No capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 7, no capítulo 2, verso 14, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 8, capítulo 3, verso 14. Então, Paulo vai falar muito de boas obras aqui. Então, não é verdade que Paulo não fala de boas obras. Ele fala, sim, de boas obras. Não é verdade que Tiago está em conflito com Paulo, não. Paulo se mostra, assim, que nós fomos alcançados por Deus e que essa graça que nos alcançou tem implicações práticas para o nosso cotidiano. Então, hoje eu queria ver com vocês, então, sobre esse assunto aqui, as boas obras, ou propriamente dito, a prática das boas obras. Qual é o meu objetivo hoje? Eu quero esclarecer, então, o lugar das boas obras na fé cristã, e com isso, por um lado, eu quero refutar os católicos, né, que dizem que as boas obras são necessárias para a salvação, ou seja, as boas obras nos conduzem à salvação. Vamos ver que não é verdade. E, por outro lado, então, também apresentar alguma refutação para alguns do seio evangélico. Os legalistas, né, que dizem praticamente a mesma ideologia, quase que a mesma ideologia com os católicos, né, e os antinomistas, né, ou conforme alguns chamam lá no meu país, que é chamados gracistas, aqueles que dizem é sola gratia, somente a graça e não tem nada a ver com a obra, as nossas boas obras não faz nenhuma diferença na fé cristã. Então, eu queria esclarecer aqui essas coisas aqui. Então, veremos que, embora as boas obras não contribuam para a nossa salvação, elas são parte de nossa salvação. Nós fomos salvos para as boas
obras. Vamos então atentar ao nosso estudo, e com o estudo, então, não se espantem se eu vos fazer pergunta e pedir que vocês contribuam também com as vossas colocações, que é muito bom. A primeira parte, então, verso 1 e verso 2, nós vemos a chamada para as boas obras. Paulo diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Então, Paulo está a escrever para Tito, para que Tito, pastor de Creta, possa então lembrar a igreja de estar sujeita às autoridades, estar sujeita aos governos, né? Sabemos então que nós somos cristãos, sim, mas nós temos a nossa, como vamos dizer, a nossa vida social, estamos inseridos na sociedade. E nas sociedades, então, temos autoridades, temos aqueles que nos governam. Então, como deve ser a nossa relação para com eles? Paulo aqui está a dizer: Tito, lembra a igreja de Creta para que eles sejam submissos, para que eles obedeçam ao governo, para que eles se sujeitem ao governo, às autoridades, né? Que eles não sejam, então, difamadores, estejam prontos para toda boa obra. Certamente, se você é crente, e acredito que você é crente, aqui então te vem na mente uma outra carta de Paulo, onde ele também fala do mesmo assunto, né? E até fala com mais extensão, fala com mais desenvolvimento sobre a relação do cristão com as autoridades. Qual é mesmo a carta? Vamos lá descobrir se temos lido a Bíblia. Qual é a carta? Quer? Sim, Felipe, qual é? Deixa eu beber água, Felipe. Primeira Timóteo, Romanos, mas é Romanos onde ele fala lá de forma assim mais extensiva. Então, Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, aí Paulo vai trabalhar muito bem sobre essa questão da nossa relação do crente com o governo. Então, vai falar lá que todo crente deve estar sujeito aos governos, porque eles são a autoridade de Deus, são ministros de Deus, porque eles foram instituídos, o governo foi instituído por Deus, né, para o nosso bem. E há uma coisa lá interessante, que ele chama que eles são ministros de Deus para o nosso bem. Eu não sei por que traduziram ministros, né? Depois vou perguntar para o reverendo Jair, por que traduziram para o ministro, mas é interessante que a palavra grega aí é diáconos. A palavra grega lá é diáconos, dizendo que os crentes são diáconos, os crentes não, dizendo que os governantes são diáconos do povo, ou seja, são servos do povo. E certamente hoje vemos já uma disparidade, né? Os governantes, muitos deles, em vez de serem servos do povo, se comportam como patrões, como chefes do povo, né? Mas a ideia dos governantes, então, é serem nossos servos. Eles são ministros de Deus, são os nossos diáconos, são os nossos servos. Para quem? Para punir o mal e para louvar, então, as boas atitudes. Então, Paulo está a lembrar aqui, está a falar para Tito o seguinte: lembre, então, a igreja de deixarem submissas às autoridades. Então, cada crente deve estar submissa às autoridades, precisa honrar as autoridades, precisa obedecer às autoridades, precisa estar pronta para colaborar com as autoridades, com aqueles que nos governam, seja presidente, governador, prefeito e várias outras autoridades que constituem, então, que são constituídas socialmente, os nossos, lá no trabalho, os nossos chefes. Então, devemos estar sujeitos a esses aqui. Certamente aqui a sujeição é para aquilo que é bom, pois ele mesmo vai dizer que estejam prontos para toda boa obra. Então, tudo quanto é bom, agradável para Deus, é conforme as Escrituras, e nós devemos nos sujeitar, não fazer rebelião, né, mas nos sujeitar. É interessante que, às vezes, tem algumas pessoas, parece que desconfiam sempre de tudo, Tem aquelas pessoas que desconfiam de tudo. O governo não pode falar alguma coisa, não, por que tem que ser assim? Desconfiam de tudo, parece que eles acham que há sempre um trauma, mais intenções por detrás de todas as ações do governo.
Mas não é assim, meus irmãos, não é assim. Devemos sujeição, devemos obediência ao governo, né, em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é da boa obra. Mas não somente isso aqui, não só as autoridades são alvo da nossa obediência, são alvo das nossas boas obras. Mas o versículo 2 vai dizer também, vai ampliar esse alvo das nossas boas obras, né, para todos os homens. Ele vai dizer o seguinte: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Então, ele estava falando da autoridade e agora que ele ampliou, todos os homens. Então, todos os homens, os cristãos, eles devem respeito, humildade e bondade para com todos os homens. Tanto as autoridades como os homens, nós devemos não difamar ninguém, devemos não ser altercadores, pessoas que criam perturbação, pessoas que criam confusão, estão sempre criando confusão, né? Paulo está dizendo, não, crente não pode ser isso aqui, antes ele deve ser cordato, deve ser culto, deve ser humilde para com todos, dando toda a cortesia, todo o bom trato para com o seu próximo, para com todos os homens. Então, vemos aqui uma chamada de Paulo, né, para que os crentes, então, sejam solícitos de boas obras, para que os crentes tratem bem todos mesmo. E aqui, meus irmãos, é interessante estar falando de todos, a autoridade e qualquer outro homem. Não importa a sua posição social, cumpre a nós fazê-los bem, cumpre a nós tratá-los bem, cumpre a nós nos relacionar de maneira correta, de maneira boa com eles. Então, se você acha que o bem deve ser só feito apenas aos crentes, você está enganado. Paulo está dizendo que deve ser feito a todos. Se você acha que o bom trato deve ser só com aqueles que nos são superiores, você está enganado. Paulo está dizendo que devemos ser cordato, humilde, ter boa relação, ser cordato, ter o respeito, humildade e bondade para com todos os homens, todas as pessoas, não importa se é um morador de rua, não importa se é de onde, todas as pessoas devemos dar-lhe o bom trato. E certamente há um fundo histórico aqui. A questão da autoridade é porque foram instituídas por Deus, né, para manter a ordem social. Mas, para com todos os homens, isso nos lembra uma coisa lá no princípio da criação. Quando Deus estava a criar todas as coisas, fez tudo segundo a sua espécie, mas quando Deus criou o homem conforme que? A sua imagem e semelhança. No livro de Tiago, ele vai dizer que, Tiago capítulo 3, diz que quando nós tratamos mal o nosso próximo, estamos já tratando mal aquele que foi feito à semelhança de Deus. Então, há um pano histórico aqui para isso, há um fundo histórico aqui para isso. Os homens são feitos à imagem de Deus. As autoridades foram instituídas por Deus, devemos sim obediência e ter boas obras para com eles também, mas todos os homens, por quê? Porque são feitos à imagem de Deus. Devemos bom respeito, boa relação, ser cordatos, humildes e agir de bondade para com todos os homens. Por quê? Porque eles são feitos à imagem de Deus. Quando você estiver a maltratar o teu próximo, você está a maltratar alguém que foi feito à imagem de Deus, alguém que é a semelhança de Deus. Ah, não, é seminarista, mas ele não é crente. Não, mas quem disse que imagem de Deus só são os crentes? Não, todos somos imagem de Deus, até aquele mais impuro, até o mais perverso da sociedade, ele é a imagem de Deus. É uma imagem corrompida, sim, mas é a imagem de Deus, continua sendo imagem de Deus, e nós devemos bom trato para com ele. Então, é isso que Paulo vai dizer aqui na primeira parte, né, que os cristãos devem mostrar respeito, humildade e bondade para com todos os homens. Vou abrir para alguma contribuição, alguma pergunta que os irmãos queiram fazer. Tudo bem? Alguma contribuição, alguma pergunta? Diga. Primeiramente também? Também falas do governante? Ah, 1 Pedro, exato. Obrigado, minha irmã. Exato, 1 Pedro também fala. E a gente vai tocar lá também, 1 Pedro, vamos ver algumas coisas lá também. Bom, olha ali, 2 crentes já, né, manifestados, né? Tem a lei do Bíblia. Obrigado. Vamos então lá avançar.
Tudo bem, devemos fazer boas obras para com todos, ser cordato, respeitoso e agir humildemente para com todos, mas por quê? Né? Por quê? Por que eu devo ser boa, gente boa com aquele irritante? Pensa naquele colega de trabalho irritante. Pensa naquele que te tira, né, a paz. Por quê? Por que, embora mesmo um político, um governante, sendo ladrão, sendo mau, ditador, ainda assim eu devo respeitá-lo? Não devo concordar com os seus ditames, com as suas más obras, mas devo respeitá-lo, devo tratar com todo o respeito e toda a humildade e bondade. Por quê? Por que eu devo agir assim? Qual é a razão? E isso é uma pergunta e eu vou então colocar aqui aos irmãos. Por quê? Por quê? Olha, eu não sei se eu que estou com dificuldade de ouvir, mas se puder falar um pouquinho mais alto, minha irmã. Exato, porque mandamento de Deus somos estar informados, não fomos estar informados, né? É isso que eu entendi. Boa colocação. Mas, por quê? Jovens e adolescentes também para falar. Por que você deve ser bom para com todos, deve agir com boas obras, deve praticar as boas obras? Por quê? Sim, Léo. Léo disse praticamente as boas obras são a consequência da nossa salvação. Um bom ponto que Léo colocou. Está vendo quando os irmãos falam, fica bonito? Está ali, né? Não falou heresia, não sintam medo, já? Não fica, vou falar uma heresia. Não, pode falar mesmo que se for heresia aqui, vamos nos corrigir uns para com os outros, né? E ver o que a Bíblia diz sobre isso. Os católicos dizem que a prática de boas obras são motivados a fazer as boas obras porque acreditam que as boas obras levam à salvação, que as boas obras, né, nos conduzem à salvação. Os católicos, aqui estou dizendo aqueles que são considerados da religião cristã, né? E algumas outras pessoas também acreditam sobre isso. Algumas outras religiões também, que as boas obras, então, são requisitos para a salvação. Se você quer ser salvo, então você deve ser boa pessoa, deve praticar as boas obras. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Primeiro é que em nós mesmos, as nossas boas obras não são garantias para a nossa salvação, pois nós somos ruins, né? Somos ruins. Para a fé cristã, na nossa teologia, a teologia reformada, as boas obras, elas não são requisitos para a salvação, elas são as consequências da nossa salvação. Ou seja, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque somos salvos. Porque somos salvos, fazemos as boas obras. E é isso que Paulo vai dizer a partir do verso 3 até o verso 7. É isso que Paulo ali vai apresentar, então. Aqui, então, nós vamos ver as razões para as boas obras. Há duas razões que Paulo aqui apresenta. A primeira razão para as boas obras, então, é a questão da vida anterior, a vida passada, a vida anterior. Veja o versículo 3. Pois nós também, então ele aqui está apresentando a razão. Por que devemos fazer boas obras? Ele falou, olha, façam as boas obras. Então ele aqui está apresentando agora as razões. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A primeira razão que Paulo aqui apresenta para praticarmos as boas obras é considerarmos então a nossa vida passada. Ele está dizendo o seguinte, olha, não importa qual pessoa seja, você deve ser cordato, a respeitá-lo, agir humildemente e agir com bondade para com ele. Por quê? Considerem a vossa vida passada.
Considerem, aqui Paulo, então, ao nos levar a considerar a nossa vida passada, ele está, então, nos levar a entender o seguinte, que todo homem natural, ele vive uma vida de depravação. A depravação impera a sua vida, impera a vida do não regenerado, impera a vida do não crente. Todo homem, então, depravado, todo homem não crente, ele está morto em seus delitos e pecados. O que é que governa a mentalidade dele, os desejos dele e o relacionamento dele? Pecado. A maldade. Ele vai dizer que vocês também eram assim. Vocês também eram o quê? Vocês também eram necios, vocês também andavam sem nenhum conhecimento das coisas. Vocês também andavam sem saber da vontade de Deus, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que é bom diante de Deus. Vocês também eram desobedientes. Vocês também eram desgarrados, ou seja, andavam torta à direita, vocês eram escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Ele aqui está a descrever, vocês não, nós, ele está a descrever a vida dos crentes, e ele também se inclui, nós também éramos assim, nós odiávamos, né, éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Então veja, a razão para as boas obras não está na pessoa. A razão para as boas obras está naquilo que Deus fez em você. E aqui ele está a considerar primeiro a nossa vida passada. Olha a tua vida passada. Ela aqui apresenta razão para a humildade cristã. Olha para a tua vida passada. Como tem se dito, né, que tirando a graça de Deus em nós, se não fosse tirando a graça de Deus em nós, nós somos igualzinho àqueles que estão lá fora. Igualzinho. Igualzinho. Como dizemos lá em Angola, somos a farinha do mesmo saco. Do mesmo saco. Nós vivíamos com a mente distante de Deus, seguindo as paixões, os desejos pecaminosos, em relacionamentos de ódio, inveja uns para com os outros, em toda a desobediência. Essa também era a nossa vida. Então está a dizer, lembre-se disso. Lembre-se disso. Me veio aqui agora na mente um exemplo. Teve uma vez, após a minha conversão, então, lendo a Bíblia, conhecendo os caminhos do Senhor, aí você então entende que certas coisas não convêm aos crentes, né? E na minha casa, então, eu saindo do culto de noite, aí chegando em casa, encontrei o meu primo que vai para a igreja com a gente também, assistindo novela. E aqui eu fiquei muito furioso com aquilo, e ele cantava no coral e tudo. Aí sabemos que novela não tem nada de bom para o crente, não são caminhos apropriados, o que se ensina lá na novela, não é apropriados à fé cristã. E eu estava chateado e tudo, mas eu fiquei, tenho que falar para esse cara aqui, não pode, como assim você é crente? E assim, né, falando, não deve ser dessa forma. E aí eu falei, como é que eu vou falar com ele? Mas aí depois surgiu e disse, e aí, você acha mesmo que a um crente convém assistir novela? Você acha mesmo que é da vontade do Senhor que o crente fique diante da TV, sendo ensinado com recebendo esses ensinamentos da novela? Aquilo não é apenas entretenimento, não, crente. Novela não é apenas um entretenimento, está a te ensinar alguma coisa. Em pedagogia, na educação, nós chamamos a educação, dividimos em duas partes, educação formal e educação informal. Educação formal é a educação sistemática, e a educação informal é aquilo que não é programado. Então, está ali, você está sentado, você não programou aprender, mas estás a aprender. Estás a aprender que se você ama a fulana, e a fulana já é casada, não para não, luta pelo teu amor. É isso que é ensinado na novela. E eu disse, mas isso está certo? E ele não gostou da minha pergunta, não gostou de eu falar assim com ele. Ele falou, assim, está me fazendo essa pergunta por quê? Assim você já você já é Deus, eu já sou o diabo, você já é que vai nos céus, eu vou no inferno, e já se alterou, levantou a voz, o meu pai ouviu o barulho, e meu pai veio e falou, o que se passa? Esse Kennedy que está me chamando de diabo porque assiste novela, mas eu não lhe chamei de diabo, eu só estava a falar bem com ele nas calmas. Está me chamando de diabo, ele já é que vai para o céu já, nós já é que somos já do diabo, vamos para o inferno. Aí eu fiquei furioso ainda mais, porque me acusou de coisa que eu nem falei.
aí chateado com a gente que compartilhava o quarto, e ele, porque também a partir de hoje nem vai mais dormir aqui no meu quarto. Eu fiquei, na casa do meu pai. Fiquei ainda mais chateado. Aí meu pai disse, Kennedy, fica calmo, vai só lá no quintal, né? Ir no quintal para apaziguar a situação, né? E lá relaxar um pouquinho para apaziguar a situação. Mas eu fiquei muito furioso. Aí então no quintal, né, como crente busca consolo na palavra de Deus, eu fui tentando abrir a Bíblia. E tinha um texto na mente, né, e eu queria abrir João 16:33, né? É 16:33, que diz que do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu queria abrir esse texto, mas eu fui abrir lá o texto de Mateus. O texto, Mateus ou Lucas, né, a parábola lá acho que é do credor incompassivo, né? E aí o texto lá dizia o seguinte: não devias ter compaixão do teu próximo, assim como eu tive de ti? Eu falei, meu Deus, eu estou buscando consolo, e o Senhor ainda vem mais. E, sério, de lá para cá, eu aprendi uma lição. A questão não depende da pessoa para você agir bem com ele. Deus teve compaixão de nós, devemos ter também compaixão do nosso próximo. Não importa se ele é bom para conosco, não importa quem a pessoa é, devemos agir de bondade para com as pessoas. Tá, né? Não que falar que assistir novela é pecado, e não que isso não seja bondade, isso é bondade, né? Só usei esse exemplo aqui para ver. Então, em considerar a nossa vida passada, considere então a tua vida passada. E do verso 4 ao verso 7, ele então agora nos leva a considerar a nossa vida presente. E essa é a segunda razão para praticar as boas obras, considerando a nossa vida presente. Então, razões para a bondade cristã é considerar a nossa vida presente. Ele diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí continua. Então, aqui, Paulo vai dizer que a bondade cristã, ela flui do conhecimento da bondade salvadora de Deus. Por que nós devemos ser bons? Porque Deus foi bom para conosco. Se a humildade cristã, ela flui do reconhecimento de quem nós éramos, e de quem, se não fosse a graça de Deus, o que nós continuaríamos a ser, a bondade cristã, então, ela flui desse conhecimento da bondade salvadora de Deus para conosco. Olha, quando se manifestou a benignidade de Deus, ele falou da nossa vida passada, ele falou, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, Deus nos amou. E quando é que a benignidade de Deus se manifestou para conosco? Quando éramos perfeitinhos? Quando éramos gente boa? Não, quando nós éramos maus. Quando éramos maus, a bondade de Deus se manifestou. Ele se manifestou para conosco. E ele vai dizer lá, como se manifestou, né? Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, Deus teve piedade de nós, Deus manifestou a sua graça para conosco. Então, de onde flui a bondade cristã? Flui do conhecimento da bondade salvadora de Deus. Porque Deus nos amou, devemos amar o nosso próximo. Porque Deus agiu benignamente para conosco, devemos agir também benignamente para com o nosso próximo, seja o governo, as autoridades ou qualquer outra pessoa. Devemos praticar as boas obras e agir de maneira bem para com eles por causa disso. Então, vemos aqui o seguinte: quando não merecíamos, verso 4, Deus nos amou. Quando não merecíamos, versos 5 e 6, Deus nos salvou. Veja, verso 5, né? Não por nossas obras, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. E como Deus nos salvou? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui então uma figura do batismo, mas a questão, e o batismo aqui simbolizando então a regeneração. Não que o batismo leva à regeneração, mas o batismo então
Paulo usou aqui o sacramento, né, do batismo para falar da obra interna que acontece na nossa vida, da regeneração, da nova vida que Deus instala em nós, transformando as nossas afeições, as nossas vontades e nos fazendo então desejosos de Deus. Deus nos salvou. Não somente isso aqui, como Deus fez o quê? Deus também nos transformou, ao nos transformar, ao nos regenerar, nos dar nova vida, nos fazer nascer de novo, Deus nos mudou, Deus mudou a nossa vida, isso aqui mediante o seu Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, assim, Deus nos fez nascer de novo. Deus nos deu nova vida. Você não nasceu crente não. Tá, né? Você não nasceu crente. Em algum momento na tua vida, Deus te regenerou, Deus te fez nascer de novo. Mas, irmão, eu nasci na igreja. Sim, mas nascer na igreja não é nascer crente. A Bíblia diz que eis que em pecado fui concebido, em iniquidade me concedeu. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Salmo 51 vai dizer sobre isso aqui, verso 4. Então, veja, Deus nos regenerou, Deus nos fez novas criaturas. E o texto vai continuar que Ele derramou sobre nós, a sua graça, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus derramou a sua graça ricamente sobre a nossa vida. Quando nós éramos quê? Ímpios. Quando nós éramos ímpios. Então, a humildade cristã flui do reconhecimento da nossa vida passada. A bondade cristã flui do conhecimento da bondade salvadora de Deus na nossa vida. Deus nos transformou, Deus nos mudou. E Ele, ao fazer isso aqui, ao nos regenerar, ao nos transformar, Deus também nos justificou. Deus imputou para nós a justiça de Cristo. De tal maneira que hoje, sim, somos nova criatura, novas pessoas, mas aquilo que o pastor tem dito do já e ainda não, já somos crentes, já somos nova criatura, mas ainda há resquícios do pecado em nós. Mas Deus nos declarou justos, a justiça de Cristo foi imputada para nós. Nós não somos como justos, não, nós somos justos. E somos justos não por nós mesmos, não pelas nossas obras, somos justos por aquilo que Cristo fez. Deus pegou a justiça de Cristo e imputou para nós. Isso que Deus fez para conosco. E não somente isso aqui, o verso 7 também ele diz que nos fez seus herdeiros, somos herdeiros com Cristo, segundo a esperança da vida eterna, da vida por vir. Então veja, quais razões devemos então agir benignamente para com todos os homens? Por que devemos praticar as boas obras? Não para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras porque somos salvos. Então veja, as boas obras não são a raiz da salvação, não. As boas obras são fruto da nossa salvação. Porque nós fomos regenerados, porque nós fomos transformados, porque nós fomos salvos, justificados. Por isso nós praticamos as boas obras, por isso nós fazemos as coisas boas. Aqui estão condenados os católicos que pensam que as boas obras nos levam à salvação, estão condenados também os outros do seu evangélico que pensam que na fé cristã as boas obras não contam para nada. Contam sim. A nossa salvação ela se evidencia por meio das nossas boas obras, nossos frutos de justiça. É interessante lá em Efésios, no capítulo 2, que Paulo vai dizer que, capítulo 2, creio que verso 10, que Paulo vai dizer que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. E o texto que o nosso presbítero fez muito bem a exposição de que Deus, a vontade de Deus é essa, que nós nos transformemos, nos renovemos, nos transformemos pela renovação da nossa mente. E ali a renovação da nossa mente, o presbítero já expôs muito bem, o processo a se fazer, o conhecimento das Escrituras, abandonar o velho eu. Mas há um ponto também ali interessante que não precisa deixar de ser esquecido. É o quê? Deus já mudou a nossa mente. É alguma coisa pontual e alguma coisa também progressiva. É algo pontual. Deus mudou a nossa mente. Já somos nascidos de novo, temos a mente celestial, como diz que pensai nas coisas lá de cima. Deus mudou a nossa mente, mas é uma coisa também progressiva. Nós precisamos nos transformar dia após dia.
Estás a ver aqui as razões para praticar as boas obras? Está a ver aqui? Então, a questão é o seguinte: como está a sua vida? Como é a tua lida para com as pessoas de lá? Entre nós é fácil. Entre nós crentes é fácil. É fácil eu amar o meu irmão, porque eu sei que ele também me ama. Mas o meu colega, aquele irritante, a minha família, aquele que me tira do sério, né? Lá fora, quando estou no trânsito, o trânsito está puxado, está apertado, e aí a pessoa passa, quase bate no meu carro, né? Como é o teu comportamento? Como é o teu comportamento? Meus irmãos, cristãos, eles não devem ser apenas bons cidadãos. Os cristãos devem ser os melhores cidadãos. Por isso é que nós devemos ser os melhores estudantes, os melhores trabalhadores, os melhores pais, os melhores filhos, os melhores maridos, as melhores esposas. Devemos ser em tudo melhor. Por que melhor? Porque nós temos uma lei superior. Além do mais, nós fomos transformados e nós temos ciência do porquê devemos ser aquilo que devemos ser. Não somos politicamente corretos. Nós somos novas criaturas. Somos novas criaturas. Sabe que quando, às vezes, alguns descrentes realizam algumas boas obras, muitas vezes eles tornam tudo público. Mas o que Jesus Cristo diz? Quando dares esmola, não saiba a tua mão que esquerda, o que faz a tua mão direita. Né? Somos os melhores em tudo, devemos ser assim. É por isso, meus irmãos, lá no século II e século III, na história da igreja, na igreja se levantou um grupo de crentes, né, os chamados apologistas. E essas pessoas escreviam livros e cartas para direcionar às autoridades, aos governos, porque nesse século os crentes estavam sendo perseguidos, estavam sendo caluniados, que os crentes são pedófilos, que os crentes... o que se chama relacionamento entre famílias? Como é que se chama? São incestos, porque eles namoram entre si. Como assim? A irmã Juliana, a esposa do irmão Rodrigues. Né? Então é incesto. E eles são canibais, né? Comem carne, porque lá no seu culto eles dizem que comem do corpo de Cristo e bebem do sangue de Cristo, e falam que crentes criam desordens sociais, fazem tantos males, e se levantaram os crentes chamados apologistas, né? Os apologetas, e eles escreviam cartas para os governadores, dizendo o seguinte: nós não somos assim, não. Parem de nos perseguir, nós somos os melhores cristãos, os melhores cidadãos que há nesta terra. Nós obedecemos às autoridades, nós praticamos o bem, nós fizemos o que é justo na sociedade, nós somos os melhores. Se você investigar, ó rei, veja que somos os melhores. Sabe o famoso livro As Institutas, de João Calvino? João Calvino inicialmente escreveu não para doutrinar os crentes. João Calvino escreveu para rei, para provar nos reis como é a doutrina dos crentes, como é o pensamento, doutrina e a vida dos crentes. E ele escreveu lá sobre isso aqui. Então, defendendo de como é que é o nosso proceder, mostrar, não, nós somos gente boa. E apresentar as razões por que nós somos gente boa. E assim nós somos crentes. Nós não somos apenas bons cidadãos, nós somos melhores cidadãos que devem existir. Por isso devemos ser melhores em tudo que nós fazemos. Em tudo que fazemos. Não vou entrar em outros assuntos aí. E por isso, lá na carta que o nosso irmão mencionou lá, na 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro vai falar sobre a obediência para com os governos, e vai falar de como que o crente então deve proceder neste mundo aqui. No capítulo 2, não, no capítulo 4, né, capítulo 4, verso 12 a 19. Nem é necessário abrir, vou só aqui recitar ele. Né, fazer menção dele. E ele vai dizer o seguinte: olha,
devam obediência aos governantes, obedeçam a ele, que nenhum de vós padeça por ser malfeitor, por ser roubador, injuriador, que nenhum de vocês sofra perseguição por fazer alguma coisa má. Antes, porém, sofram por serem bons. Você vai dizer, se pelo nome de Cristo vocês são perseguidos, se alegrem. Mas hoje parece que nós vemos diferente, né? Cada briga nas redes sociais de crente. E aí você vai ver, por que ele está brigando? Algumas vezes as brigas, crentes se chamam, você é um cão, você é um tolo, você é um miserável. E você veja, sério. E às vezes entre crentes mesmo, por uma coisa tola, por uma coisa, quem que deve ser o governo? Direita ou esquerda? Quem que deve ser? Lula ou Bolsonaro? Né? Coisas tolas. Irmãos, nós devemos ser os melhores nesta terra, os melhores. Então, essas aqui as razões para as boas obras, apresentadas aqui por Paulo, né? Considerar a nossa vida passada e considerando a nossa vida presente. Nós fomos salvos, regenerados, transformados, justificados, feitos herdeiros herdeiros da vida eterna, né? Herdeiros de Deus. Alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição? Antes de entrarmos para a última parte desse verso aí, desse texto. Não, né? Então vamos lá agora ver, então, já falamos o chamado para as boas obras, as razões para as boas obras, e agora, tudo bem, devemos praticar as boas obras, porque eu sou nova criatura, porque Deus também me amou, devo também agir benignamente para com os outros, mas o que nós ganhamos com isso? Se as boas obras não nos levam à salvação, então por que praticar elas? Quais são então os benefícios das boas obras? Vamos ver agora aqui então os benefícios das boas obras. Veja o verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitoso. Então ele vai dizer, fiel esta palavra, ou seja, aquilo que ele descreveu ali, o que Deus fez em nossa vida, o que Deus realizou em nossa vida, ele está dizendo, faça afirmação disso, porque por vocês serem nova criatura, por Deus vos amar, por Deus vos estar informado, vocês devem ser solícitos na prática de boas obras. E ele lá na última parte vai dizer, estas coisas são excelentes e proveitosas. O que é excelente e proveitosa? A prática de boas obras. Então, os antinomistas, ou aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem, também estão errados aqui. As boas obras, sim, não nos levam à salvação, os católicos estão errados, mas também não significa que na fé cristã não há espaço para as boas obras. Não significa que as boas obras não são importantes, elas são sim importantes, elas são fruto de justiça para com Deus, e essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É que Paulo está dizendo aqui. Elas são proveitosas aos homens. Ele está dizendo, se ocupam nessas coisas, que os crentes sejam solícitos na prática de boas obras. Se ocupam nessas coisas. Veja lá no mesmo capítulo, veja só, o verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, Paulo aqui, apelando sempre às boas obras, que devemos sempre praticar as boas obras, e está dizendo que essas coisas são úteis para com os homens, e aqui nós vemos os benefícios das boas obras. No verso 9 até o verso 11, ele vai dizer, não se ocupem com coisas insensatas, genealogia, contendas, debates sobre a lei, coisas que são fúteis e inúteis, os falsos mestres que se ocupavam com essas coisas. Não, se preocupem com boas obras, pratiquem boas obras, sejam solícitos na prática de boas obras, no trabalho, na vida do lar, nos teus estudos, em qualquer outra coisa, na lida para com os homens, sejam solícitos na prática de boas obras, porque isso é proveitoso. Meus irmãos, embora Paulo não delineou aqui quais são esses benefícios das boas obras, ele apenas passou assim por cima, dizendo que elas são excelentes e proveitosas. Em outras cartas, nós sabemos que
noutras partes, mesmo, por exemplo, mesmo aqui nessa carta, sabemos quais, ele lista algumas vezes os benefícios das boas obras, e em outras cartas também. A confissão de fé, um dos nossos documentos, né, do símbolo de fé da igreja presbiteriana, todas as igrejas presbiterianas do mundo têm isso aqui, né? Essa aqui eu trouxe aqui, eu trouxe propositadamente para você, se você não conhece, para você saber. Ele é um documento onde então está esboçado, de modo resumido e sistemático, aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós cremos em relação à Bíblia. E é interessante esse nosso documento aqui, na Confissão de Fé, no capítulo 16, no parágrafo 2º, ela apresenta os benefícios das boas obras, as utilidades das boas obras. Ele vai apresentar aqui, e eu quero ler aqui com vocês, e depois então vemos a parte. Vai dizer o seguinte, no 2º parágrafo: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Agora veja aqui os benefícios. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feituras criadas em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. De fé de Westminster, ele elaborou então 6 benefícios das boas obras, 6 benefícios que eu aqui contei. A primeira é que as nossas boas obras manifestam nossa gratidão a Deus. Pelas nossas boas obras nós manifestamos a nossa gratidão. E um dos textos que podemos voltar é o texto da pregação: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. Ou seja, já que Deus foi misericordioso para convosco, então tenha uma vida de adoração para com Deus. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se. Transformem-se. Lá em Salmos 116, verso 14, verso 13, vai dizer que darei a Deus pelos seus benefícios. E ele vai então expressar lá que viverá uma vida de gratidão a Deus. Então, o primeiro benefício das boas obras é que elas manifestam a nossa gratidão a Deus. Gratidão por Ele ter nos salvado. Segundo benefício é que as boas obras fortalecem nossa confiança. 1 João, nós não vamos ler, porque eu creio que nosso tempo está aqui correr. Já tocou meu irmão aí, meu irmão Luciano, já tocou algum? Vai faltar quanto? 2? 2, né? Mas vamos abrir rapidamente lá, 1 João capítulo 3, versos 21 e 22. 1 João 3, 21 e 22. Opa, tocou o segundo. Então, corra ali, quem achou pode ler. Esse é o primeiro. Beleza. Quem achou pode ler. Três, 21 e 22. Aí ele está a descrever sobre a conduta do crente, né? Lá em cima vai falar sobre o amor para com os irmãos, e agora vai descrever a conduta dos crentes. Ele vai dizer, olha, se o nosso coração não nos acusa, ou seja, se não temos alguma acusação no nosso coração por não andar nos caminhos de Deus, então temos confiança diante dele, e nós podemos pedir alguma coisa diante dele, sabemos que ele nos ouve, porque nós guardamos os seus mandamentos. Então, as boas obras, elas fortalecem a nossa confiança a Deus. Por isso é que muitas vezes nós lemos lá nos Salmos, e às vezes o crente fica sem entender nada, quando os salmistas lá dizem, Senhor, eu me apego à minha integridade. Né? Porque ele tem confiança diante de Deus, que ele anda nos caminhos de Deus, que ele faz aquilo que é a vontade de Deus, eu me apego à minha integridade. Então, as boas obras fortalecem nossa confiança. Também as boas obras, elas edificam os nossos irmãos. Lá em Mateus capítulo 5, verso 16, ele vai dizer que assim resplandeça a vossa luz, assim seja resplandecida a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então, dizendo que as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 2, Paulo falando da colheita, né, do cuidado que a Macedônia tinha para com a Caia, ele vai dizer, olha, as pessoas lá, o seu coração tem sido recreado porque vocês realizaram uma colheita para ajudar eles. Você se lembra de Filemão, a carta de Filemão, Paulo louvando Filemão, dizendo, amado, eu fico muito alegre por você, sempre oro, me lembro com alegria de vocês, minhas orações, e eu dou graças a Deus por causa da tua bondade, por causa de ti, o coração dos crentes tem sido recreado, tem sido animado, alegre. Então veja aqui que as boas obras, elas edificam o nosso irmão, edificam o nosso próximo, faz com que as pessoas então glorifiquem a Deus, ajuda o nosso próximo, e isso então redunda em louvores a Deus. Isso certamente você tem lido muito. Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo lá em Filipenses, quando vai dizer, irmãos, se bem que eu vai dizer que o que vocês me mandaram aqui na prisão, ela me supriu, já não tenho necessidade de nada, e eu vos agradeço por vocês suprir a minha necessidade. Então, elas edificam nossos irmãos e faz com que então os irmãos glorifiquem a Deus por alguma boa obra que é praticada, que nós praticamos. A outra questão é que as boas obras, elas adornam a profissão de nossa fé. Adornar, embelezar, é mostrar-se bela, não, embelezar, tornar bela a nossa profissão. Nós falamos que somos evangélicos, que somos crentes, mas como é que as pessoas conhecem então essa nossa fé? Como é que as pessoas são atraídas, se maravilham com a nossa fé? Por causa das nossas ações. Mediante as nossas ações, elas se maravilham. É que se tem dito ali que cada crente é uma Bíblia aberta para o mundo ler. A nossa vida é uma Bíblia. O mundo não lê a Bíblia, mas a nossa vida deve ser uma Bíblia para eles. Eles olham para nós e dizem, não, essa é diferente, não, essa aqui é diferente, você tem alguma coisa de diferente, né? Então eles vejam que nós somos diferentes. Então, elas adornam a nossa profissão, e quando eles vão saber por que você é assim, e você explica então que é por causa do Evangelho, adorna a nossa fé. E Paulo vai dizer isso aqui mesmo em Tito, no capítulo 2, no versículo 2, por exemplo, quanto aos idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sabios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir aos jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa e bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja também que as boas obras, elas tapam também a boca dos adversários, né? Aqueles que nos acusam, você lembra aqueles lá do século II, do século III que eu disse? Eles mostraram, escreveram lá, dizendo, não, nós não somos assim. Nós somos os melhores que há nesta terra, somos os melhores cidadãos que há nesta terra aqui. Então, ela tapa a boca do nosso adversário. Veja o versículo 7 do capítulo 2. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Então, ela tapa a boca do nosso adversário, né? Como lá em Daniel, queriam acusar Daniel e falaram, como é que vamos acusar esse cara aqui? Tentaram tentar ver na vida de Daniel, Daniel era irrepreensível. E o que eles fizeram para poder acusar Daniel? O que eles fizeram? Já que ele é irrepreensível, o que vamos fazer? Vamos então tocar numa lei deles mesmo. Pelo mal não conseguiram achar algum mal em Daniel. O que eles fizeram? Vamos decretar aqui, durante um tempo, que não se faça orações a nenhum outro Deus. Apenas, não se faça apenas algum pedido somente ao rei. E aí que ele virá aqui, essa aqui vai cair, porque ele não tem como. Ele sempre está orando lá, 3 vezes ao dia ele ora, e se nós decretarmos isso, ele cai. Então veja, se alguém quiser nos acusar, não deve ser pela maldade,
alguma maldade em nós. Deve ser por algum bem em nós, usar o nosso próprio bem, usar o bem para nos acusar de alguma coisa. Então, as boas obras tapam a boca dos adversários. Por último, as boas obras, elas glorificam a Deus. E esse último não significa sendo o de menor escala. Elas glorificam, sim, a Deus. A Bíblia diz que as nossas boas obras são fruto de justiça para Deus. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 11, que nós lemos hoje aqui, ele vai dizer assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. As boas obras dos crentes agradam a Deus. Por meio de Cristo, essas obras são santificadas e são deleites para Deus. Por isso, vale a pena sim, é necessário sim, tem benefício sim, a prática de boas obras. E nós somos chamados para isso. Quais então conclusões que nós chegamos quanto a esse nosso estudo? Primeiro, boas obras são necessárias sim aos cristãos. Nós não somos salvos por elas, mas a nossa salvação, elas mostram a nossa salvação. Ou seja, boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o resultado da nossa salvação. Por nós sermos salvos, nós praticamos as boas obras. Segundo, embora as boas obras não contribuem nada para a nossa salvação, elas são proveitosas para nós mesmos. Elas são boas para o nosso bem, para o bem do nosso próximo e servem para glorificar a Deus. Alguém já dizia o seguinte: Deus não precisa das tuas boas obras, mas o teu vizinho sim. É verdade. Né? Martinho Lutero é quem falava isso aqui. Né? Deus não precisa das tuas boas obras, mas o teu vizinho sim. É verdade. Em certo sentido, sim. Deus não precisa. Deus não precisa, a glória de Deus não aumenta nem diminui se você praticar as boas obras. Deus é suficiente em si mesmo, é autossuficiente. Mas em certo sentido, olhando para o outro lado, como nós vimos aqui, elas manifestam então a graça de Deus em nossa vida, e isso faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Então é necessário sim a prática de boas obras, ela é necessária, ela é indispensável na fé cristã, não para a salvação, mas como fruto, evidência da nossa salvação. Espero ter cumprido o nosso estudo, espero ter atingido o nosso objetivo, corrigir os católicos e alguns do seu cristão. Espero então ter levado os irmãos então à reflexão do papel das boas obras, da prática das boas obras na fé cristã. Nosso tempo se foi, já tocou lá o segundo alarme, e a gente então vai encerrar por aqui, e infelizmente não vou dar mais espaço para a pergunta, tá, né? Vamos orar e a gente vai terminar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo ensino da Tua Palavra. Ó Deus, quanto de ensinamento aqui tem precioso em Tua Palavra. E hoje fomos relembrados, ensinados, corrigidos e até ficamos envergonhados, ó Deus, com aquilo que diz a Tua Palavra. As boas obras que se requerem dos crentes, ó Pai. Perdoa quando nós não agimos assim. Perdoa quando nós, Pai querido, não somos os melhores cidadãos desta terra, os melhores homens, as melhores pessoas, ó Deus, em seus relacionamentos, em seus compromissos, em seus trabalhos, em suas funções, ó Pai, nos perdoa. Ajuda-nos, Pai querido, a sermos solícitos na prática de boas obras. Ajuda-nos, Pai querido, para que a nossa vida manifeste humildade, respeito e bondade para com o nosso próximo. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Pai querido, a sermos conforme aprendemos aqui na Tua Palavra. Isso por causa da Tua obra que realizou em nós, por causa do que o Senhor fez em nós. Somos feitos nova criatura, e então é requerida de nós as práticas de aqueles que são nascidos de novo, que andemos então de modo digno da nossa vocação. Perdoa-nos e nos ajude a poder Te glorificar mais, e que os homens, ao ver as nossas boas obras, possam também glorificar ao Senhor. É a nossa oração nos merecimentos do Senhor Jesus. Abençoa-nos o restante deste dia e traga-nos na noite, ó Deus, para mais uma vez cultuarmos ao Senhor e podemos então ser edificados com a Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Bom almoço, meus irmãos.